Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o secretário da Juventude de São José da Laje, Thales Victor. E com ele vamos falar agora sobre indicadores educacionais. Secretário, com esse esforço de integrar a juventude, de tirá-la do ócio no seu município, como os gestores observam esses baixos indicadores educacionais no Estado que são recorrentes? É verdade, é preocupante, mas lá esse ano o IDEB de São José da Laje chegou a 5,1 em algumas escolas, a escola Wanda Paiva. Como eu falei, nós estamos trabalhando para tirar São José da Laje de um tempo que ficou um pouco esquecida na parte de políticas públicas, que é a parte da educação, esporte, social. Lá a gente levantou esse IDEB, chegou a 5,1 na escola Wanda Paiva. Então todas as escolas municipais, eu estou falando em nível municipal, já que a parte estadual foi um pouco complicada esse ano no IDEB, em nível municipal lá todas as escolas bateram suas metas e foi maior do que o IDEB do ano passado. É importante que esse número cresça, mas não só na parte fundamental, no ensino de 5º a 9º ano agora. É importante que também o Estado faça parte dele, porque o aluno tem uma educação de qualidade no ensino municipal, mas ele vai chegar num período muito importante da sua vida, que é o ensino médio, que após o ensino médio é a faculdade, ele precisa de uma grande preparação dentro da sala de aula, porque dali vai preparar ele ou para a faculdade ou para o mercado de trabalho. Pois é, hoje há uma cobrança muito grande, a gente percebe até nos programas eleitorais dos candidatos aos cargos majoritários, seja de Estado ou mesmo no plano federal, a presidência da República, uma preocupação com o ensino infantil, sobretudo com as creches, né? Qual a perspectiva que se pode ter num município como São José da Laje, dentro dessa dificuldade de FPM para dar resposta a uma exigência como essa? Lá em São José da Laje, com o baixo FPM que nós recebemos, nós temos que mendigar. O prefeito vai muito a Brasília, os gestores vão muito a Brasília. Eu fui ano passado em Brasília. Essa é a realidade da quase totalidade dos prefeitos do país. É muito complicado. As prefeituras estão praticamente falidas. Isso não resta dúvidas. Lá em São José da Laje nós temos uma creche, que minha mãe até é professora da creche. E mais 2 creches serão construídas, porque lá tem uma creche, mas só existe uma creche há mais de 20 anos. Hoje a população de São José da Laje é muito maior. Então, às vezes, a creche é muito bem equipada, mas às vezes quando não tem vaga naquela creche, a mãe que poderia botar o filho na creche municipal tem que botar numa escolinha particular. Aí já diminui a renda dela, porque ela vai ter pagando na escolinha. Então, hoje vai ser construída uma creche no bairro do Juriti e outra creche no Armando Lira, já cumprindo as metas que o governo federal dá. Mas é muito fácil você estipular metas, mas se você não mandar recurso. Pede para que melhore a questão do saneamento básico, pede para que melhore a questão da saúde, mas pede para melhorar a questão da educação, mas se não mandar recurso, como é que a gente vai bater os índices? A saída para os municípios menores não estaria na adoção de consórcios, secretário, para algumas atividades estratégicas na área de saúde, educação e segurança? Estaria. Eu não tiro o seu pensamento. Estaria sim, mas o que está dificultando muito os municípios hoje é o tal do Pacto Federativo. Hoje a gente tem que responsabilizar tem que saber dividir a responsabilidade do município, do Estado e da União. É o que não está um pouco mal dividido. Se dá a responsabilidade do município fazer X e X, mas não dá possibilidade autonomia para ele, financeira. Financeira para ele conseguir trabalhar. Hoje existem municípios que, por habitante, é investido só pelo governo federal 16 centavos na saúde por habitante. É um absurdo isso. Com 16 centavos você não compra nem envelope de AS. É verdade. Você não compra nem envelope de AS. Então como é que você vai conseguir trabalhar? Então tem que ser mudado primeiro o Pacto Federativo. Se não houver solução de mudar o Pacto Federativo, a gente tem que entrar nos consórcios. O senhor acredita que a partir dessas eleições, os governadores e os prefeitos vão se fortalecer com essa... A política é dinâmica, não é? E a depender de quem esteja no governo federal, qual é a perspectiva que tem as gestões municipais, por exemplo, desse momento político no Brasil? Olha, nesses últimos 4 anos, os municípios ficaram à beira da falência. Hoje existe um portal da transparência.
Porque estamos conversando aqui, qualquer telespectador pode entrar na internet e ver no portal da transparência o quanto de que entra de FPM na sua cidade. Então, hoje, os municípios, se continuar essa forma de administrar, deixando um pouco o município de lado, a perspectiva é muito ruim. Porque o gestor hoje, ele tem a vontade de prestar um concurso público, mas ele não tem como chamar. Porque impedido pela lei de responsabilidade fiscal. É impedido pela lei de responsabilidade fiscal, porque ele botar o concurso e não ter como pagar, extrapolar o orçamento, não adianta. Então, como é que você hoje tenta fazer uma obra de saneamento básico, se quer cuidar de saneamento básico é muito mais do que questão estrutural, é questão de saúde. O saneamento básico hoje é questão de saúde, você está tirando o esgoto a céu aberto da porta do cidadão. E você não pode pensar em estipular algumas metas se você não tem recursos. Então, hoje estamos num período eleitoral, daqui a uma semana vamos escolher deputados federais, que é muito importante a escolha de um deputado federal, se tratando de um município, porque um deputado federal ele pode ajudar muito mais o município do que um deputado estadual, com emendas parlamentares. Hoje, cada deputado federal ele tem, parece que é 15 milhões para dividir, para trabalhar suas emendas durante o ano. Então, hoje, a perspectiva hoje é muito negativa, porque se continuar, a tendência é que se continuar, esse pensamento de federalista, de esquecer os municípios, de dar só meta e não dar recurso, daqui a 1 ano, 2 anos, vai faltar candidatos. Meta e centralizando os recursos. E centralizando os recursos. Tem que se mudar o pensamento de botar o município como última ponta da corda. Não existe estado sem os municípios. O Brasil ele é composto de cidadãos, mas eles são os municípios. Então, a política pública, a saúde, quem faz primeiro é o município. A educação, quem faz primeiro é o município. Então, o acesso ao esporte do jovem que mora no sertão de Alagoas, na cidade pequena, vem pelo município. Então, é preciso que se mude essa política, que se distribua melhor essas rendas, porque onde está o povo está no município. Secretário, com essas ações viabilizadas pela Secretaria da Juventude no município de São José da Laje, articulada, claro, com outras secretarias do município, o que se pode dizer do avanço ou não da violência? Violência esta que em qualquer cidade do país tem atingido em cheio aos jovens. É verdade. Hoje existe um grande câncer que se chama o crack. O crack, ele hoje saiu um pouco mais da cidade grande e está indo para o interior. O traficante está indo... No corte da cana, não é? Isso se fala muito. O traficante no corte da cana. Uhum. O trabalhador, tem trabalhador rural, corta do boia fria, que usa o crack para conseguir trabalhar mais. Para ter mais resistência, ilusoriamente. Ilusoriamente, acaba se viciando e perdendo a vida. Lá em São José da Laje, a gente tem uma dificuldade muito grande. Nesse 1 ano e 7 meses, existem ações da polícia de prevenção, de prender o meliante, mas a preocupação lá enorme é porque eles recrutam. Não é? Eles não só viciam, eles recrutam para o tráfico. Então, o jovem hoje é viciado e muitos estão entrando para o tráfico, estão andando armados. Então, a questão da violência em São José da Laje, a gente depende muito do governo do estado, porque a repressão. Hoje a gente tem uma ronda municipal que faz um trabalho de segurança que era para ser feito também pela PM, que é a ronda. Hoje a gente pegou a gestão lá apenas com Fiat Uno velho. Hoje temos um Amarok e temos um Palio. Temos 2 carros novos para a ronda. Mas como eu falei para você nos bastidores, a gente não pode só pensar em pegar o jovem de hoje e botar ele na delegacia. A gente tem que pensar em São José da Laje a longo prazo. Como é que vai ficar nossos municípios daqui a 10 anos com a violência? A gente tem que, não pode construir presídios. Não é só construir presídios. Lá a nossa delegacia foi fechada recentemente e com o apoio da prefeitura ela foi reaberta uma casa, não tem cela, não tem carceragem, mas tem hoje um local onde os nossos policiais civis ficam. Mas a gente não pode só pensar em abrir delegacia, pensar em abrir presídio, a gente tem que construir escolas. A delegacia de lá não tem cela? Não tem cela. Lá existia uma delegacia, a delegacia foi interditada há uns 2 anos, e a São José da Laje ficou sem delegacia. E os presos, em tese, não ficam presos? São encaminhados para a cidade vizinha, União dos Palmares. Aí, com o fechamento da delegacia, só depois de 2 anos que a prefeitura disponibilizou um prédio para os policiais terem uma forma digna de se trabalhar, porque não tinha nem prédio.
Então, como é que a gente pode pensar em segurança pública se até 2 anos atrás a Laje não tinha nenhuma delegacia? Então, é preciso que a gente faça como gestores a nossa parte, que é investir na educação, investindo na saúde, investindo em políticas públicas para a juventude, que é o acesso à educação, ao esporte, porque a gente tem que pensar no jovem hoje de 12, 13 anos de idade, na criança de 12, 13 anos de idade, que daqui a alguns anos ele vai ser jovem, para ele não se marginalizar. A gente tem que pensar a longo prazo. A geração que hoje está em São José da Laje tem uma geração hoje que está perdida. Eu sou bem franco em dizer que está perdida. Você pegar um jovem que já se marginalizou, que já tem uma vida pregressa ilícita, já cometeu vários crimes, você trazer ele para a vida, para a conduta social é muito complicado. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque se você dá ao jovem o direito a ele a votar, você tem que dar o direito a ele ser responsável pelos seus atos. Você tem que penalizar, tem que responsabilizar ele penalmente, mas não resolve. Não resolve você pegar o jovem que matou, que estuprou com 16 anos e botar ele na cadeia. Não resolve. Não vai impedir que outros cometam o mesmo ato. Você só vai impedir investir em educação, em políticas, você só vai acabar com a impunidade. Não vai acabar com a violência, você vai acabar com a impunidade. Sabendo que se abaixar para 16 é o de 15 que vai cometer o ato. Se abaixar para 15 é o de 14 que vai cometer o ato. A gente tem que acabar com a impunidade, que faz com que eles cometam um crime à luz do dia, como um jovem ano passado que matou a namorada 2 dias antes de ele completar 18 anos de idade, postou na rede social, vai passar 2 anos numa casa de ressocialização de menor e depois vai ser solto. Vai voltar para a sociedade. E o pior de tudo, ele volta como réu primário. Como réu primário? Ele volta como réu primário. Ele não É um incentivo, não é? É um incentivo. Hoje o nosso Código Penal é de 1940. E essa resistência dos setores, não é, do mundo jurídico e das instituições de não avançar e não fazer uma revisão no Código Penal? Existe a reforma do Código Civil durou quase 10 anos. Durou quase 10 anos. A nossa reforma, já existe um trabalho de reforma do Código Penal no Congresso, mas a gente sabe... a passos de tartaruga manca. Mas a gente sabe como se trabalha o Congresso. Quando você não tem quando se for para aumentar salário, se for algo que beneficie eles, eles vão aprovar imediatamente. Mas como é um assunto muito complexo, aí entra a OAB, entra a CNJ, entra a sociedade civil organizada, então vai ser muito debatido, enquanto isso vai se gerando a impunidade. Secretário, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Até já.